A verdade sobre os anjos. Capítulo 5. Satanás fala a Eva através de uma serpente. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Eva afastou-se do esposo, admirando as belezas da natureza na criação de Deus, deleitando seus sentidos com as cores e fragrâncias das flores e o encanto das árvores e arbustos. Pensava ela na restrição imposta por Deus no tocante à árvore do conhecimento. Comprazia-se na beleza e abundância providas por Deus para a satisfação de todas as necessidades. Tudo isto, disse ela, Deus forneceu para o nosso deleite. Tudo é nosso, pois ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2:16, 17. Eva aproximou-se da árvore proibida, sentindo-se curiosa por saber como podia a morte esconder-se no fruto de tão formosa árvore. Surpreendeu-se ao escutar suas próprias dúvidas repetidas por uma voz estranha. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Eva não se apercebera de que revelara seus pensamentos ao falar em voz audível consigo mesma, pelo que se assombrou grandemente ao ouvir suas dúvidas repetidas por uma serpente. Com palavras suaves e melodiosas e com voz musical, dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava a beleza e excessivo encanto, o que não desagradou a Eva. Eva sentiu-se encantada, lisonjeada, bajulada. Realmente pensou que a serpente possuía conhecimento dos seus pensamentos e que por isso devia ser muito sábia. Sua resposta foi: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:2-5. Aqui o pai da mentira fez sua afirmativa em aberta contradição à expressa palavra de Deus. Satanás assegurou a Eva que ela fora criada imortal e que não existia a possibilidade de ela morrer. Disse-lhe que Deus sabia que se comessem do fruto da árvore do conhecimento, seu entendimento seria iluminado, expandido, enobrecido, tornando-os semelhantes ao próprio Deus. Eva pensou que existia sabedoria nas palavras da serpente. Contemplou com ardente desejo a árvore carregada de frutos que pareciam deliciosos. A serpente os estava comendo com aparente deleite. Eva havia ultrapassado as palavras da ordem divina. Deus dissera a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Na controvérsia com a serpente, Eva acrescentou: nem nele tocareis para que não morrais. Gênesis 3:3. Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Esta declaração de Eva deu a Satanás uma vantagem. Participando dessa árvore, declarou ele, Satanás, atingiriam uma esfera mais elevada de existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquirira o dom da fala. E insinuou que o Senhor intencionalmente desejava privá-los do mesmo, para que não acontecesse serem exaltados à igualdade para com ele. A curiosidade de Eva despertou-se. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, utilizando a serpente como médium. Com que intenso interesse o universo inteiro contemplou o conflito que decidiria a situação de Adão e Eva. Quão atentamente os anjos ouviram as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele colocava suas próprias ideias acima dos mandamentos divinos, procurando tornar sem efeito a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio.
Quão ansiosamente aguardaram para ver se o santo par seria enganado pelo tentador, cedendo às suas artimanhas. Satanás representou a Deus como um enganador, como alguém que deseja destituir suas criaturas dos benefícios de seu mais exaltado dom. Os anjos escutaram com pesar e assombro essa declaração quanto ao caráter de Deus, enquanto Satanás o representava como possuindo os seus próprios miseráveis atributos. Eva, porém, não se horrorizou ao ouvir o santo e supremo Deus sendo assim falsamente acusado. Se ela houvesse relembrado todas as demonstrações de seu amor, se houvesse corrido em direção ao esposo, poderia haver se salvado da tentação sutil do maligno. O tentador colheu um fruto e passou-o a Eva. Ela tomou-o nas mãos. Veja, disse o tentador, vocês foram proibidos de até mesmo tocar o fruto, pois morreriam. Ele lhe disse que ela não correria maior perigo comendo-o do que tocando-o ou manuseando-o. Eva foi encorajada, pois não sentiu de imediato os sinais do desagrado divino. Pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas. Comeu e ficou encantada com o fruto. Este lhe pareceu agradável ao paladar, e ela começou a imaginar como seria sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do mesmo. Nada havia de venenoso no fruto da árvore do conhecimento em si, nada que pudesse causar a morte ao ser ele comido. A árvore havia sido colocada no jardim como uma prova da lealdade deles a Deus. Eva come o fruto e tenta seu esposo. Eva comeu e imaginou estar experimentando as sensações de uma vida nova e mais exaltada. Não percebeu nenhum efeito adverso, nada que pudesse ser interpretado como significando morte e sim, conforme assegurara a serpente, uma prazerosa sensação que ela imaginou ser a mesma experimentada pelos anjos. Ela tomou então o fruto e o comeu, imaginando sentir o revigorante poder de uma nova e exaltada existência como resultado da influência estimulante do fruto proibido. Achava-se num estranho e antinatural estado de entusiasmo quando procurou o esposo com as mãos cheias do fruto proibido. Relatou-lhe o sábio discurso da serpente e manifestou o desejo de levá-lo imediatamente para junto da árvore do conhecimento. Contou-lhe que comera do fruto e que, em lugar de experimentar uma sensação de morte, sentia uma influência prazenteira e estimulante. Tão logo desobedeceu, tornou-se Eva um poderoso meio para ocasionar a queda do esposo. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão, mostrou-se atônito e alarmado. Às palavras de Eva replicou que isto devia ser o adversário contra quem haviam sido advertidos, e pela sentença divina ela deveria morrer. Em resposta, insistiu com ele para comer, repetindo as palavras da serpente de que certamente não morreriam. Ela raciocinava que isto deveria ser verdade, pois que não sentia evidência alguma do desagrado de Deus. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitara a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta íntima. Lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva de seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companhia fora sua alegria. Como poderia suportar isto? Resolveu partilhar sua sorte. Se ela devia morrer, com ela morreria ele. Afinal, raciocinou, não poderiam ser verdadeiras as palavras da sábia serpente. Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes deste ato de desobediência. Exprimia maior amor para com ele do que antes. Nenhum sinal de morte aparecia nela, e ele se decidiu a afrontar as consequências. Tomou o fruto e o comeu rapidamente. Depois da sua transgressão, Adão a princípio imaginou-se passando para uma condição mais elevada de existência. Mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia resfriar o culposo par. Desapareceram o amor e paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. Satanás exultou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher a descrer do amor de Deus,
a questionar sua sabedoria e a procurar penetrar em seus oniscientes planos. Por intermédio dela causara também a ruína de Adão, o qual, em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao mandado divino e caiu com ela. Satanás, o anjo caído, havia declarado que ninguém podia guardar a lei de Deus. Apontou agora a desobediência de Adão como prova da veracidade de sua declaração. Satanás gabou-se orgulhosamente de que o mundo criado por Deus era seu domínio. Havendo conquistado Adão, o soberano do mundo, ganhara toda a raça humana como seus súditos. Possuiria o jardim do Éden e o transformaria em seu quartel-general. Ali estabeleceria seu trono para ser o soberano do mundo. E assim o silêncio do Éden foi rompido pelo som da escolha. Eva, seduzida pela astúcia da serpente, estende a mão, colhe o fruto proibido e o come. Mas o drama não termina aí. Ela oferece também a Adão, e ele, sem resistência, participa do mesmo ato de desobediência. Nesse instante, a criação perfeita mergulha em uma nova realidade, a do pecado, da vergonha, da separação. O jardim, antes cheio de paz e harmonia, agora se torna o palco de um profundo rompimento entre o Criador e suas criaturas. O que era para ser vida em abundância se torna um despertar amargo para a culpa e para a consciência do erro. A inocência é perdida. A humanidade dá seus primeiros passos fora da vontade divina. Mas essa história ainda não chegou ao fim. No próximo capítulo, veremos como Deus, com justiça e misericórdia, confronta Adão e Eva, pronunciando juízo sobre suas ações e revelando as consequências eternas daquele momento. Por isso, não deixe de voltar para acompanhar o desenrolar dessa narrativa tão poderosa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco enquanto mergulhamos nos eventos que moldaram o destino de toda a humanidade. Nos vemos no próximo capítulo. Deus julga Adão e Eva. Como isso aconteceu? Que estratégias ele usou? Por que Eva cedeu à voz do tentador?